Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora. Bom dia às deputadas e deputados aqui presentes. Bom dia, às funcionárias, funcionários, assessoria parlamentar, assessoria de imprensa, todos que nos acompanham aqui no plenário, o deputado Pedro Barreto de Andrade. Bom dia à população sergipana que nos acompanha pela TV Alese, redes sociais. Vou fazer minha descrição para contemplar as pessoas cegas e com baixa visão. Sou a mulher trans, cor de pele branca, estou com um vestido lilás, com sobretudo amarelo, né, a cor do movimento feminista e a cor, né, do meu partido PSOL, um colar de renda irlandesa nas cores amarelo e branco, o colar de renda, já disse, óculos de grau, armação escura e os cabelos louro na altura do queixo, estilo Chanel, bem elegante, né? Deputados e deputadas, eu estou novamente subindo essa tribuna para falar da situação das famílias da ocupação Marielle Franco, da Zona Norte aqui de Aracaju, que estavam no prédio da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, aqui do município de Aracaju, para cobrar moradia digna. Nossa equipe jurídica esteve no local, prestando todo o apoio e orientação às famílias que buscavam apenas uma resposta digna para o direito básico à moradia. E, pasmem, foram impedidas pela Guarda Municipal de Aracaju de adentrar no prédio, mesmo após nosso advogado e também a advogada mostrarem a carteira da OAB e tiveram que ligar para o setor de prerrogativas da OAB Sergipe para cumprir, né, o seu trabalho. Uma situação totalmente absurda. A reivindicação de direitos foi tratada como uma violação digna de tática de guerra. É revelador como esta gestão trata quem se organiza para reivindicar direitos, marginalizando-as ainda mais e associando estas pessoas à criminalidade. E diante dessa situação tão delicada, a Cenfas, que através de sua secretaria, da sua secretária, poderia ter se reunido com o movimento, tratado de forma democrática e transparente, com a participação da imprensa, se negou a receber essas pessoas, em sua maioria, né, mães e crianças, numa tática de tratamento de guerra ou de pessoas que são criminosas como sequestradoras e sequestradores. O prédio foi evacuado, a energia elétrica cortada, numa tentativa de forçar a saída dessas pessoas. Crianças ficaram expostas ao sol e à chuva, sem qualquer acolhimento e sem alternativa, e sem perspectiva concreta de resolver a solução e, né, cadastrarem, né, as pessoas que faltavam. E como se não bastasse, no dia de ontem ainda, foi expedida uma liminar de reintegração de posse, obrigando essas famílias a deixarem o local. E apenas após a intermediação da Defensoria Pública aqui de Sergipe, essas pessoas saíram de lá após uma garantia, né, uma promessa de inclusão, né, das pessoas e famílias, né, que faltavam, né, num cadastro de auxílio moradia. Espero, né, que todas as famílias possam ser cadastradas e ter o seu direito, né, porque já que a situação da ocupação está inviável de moradia, eles requerem o auxílio como outras famílias já recebem. Contudo, as outras questões relativas a moradias não foram atendidas ainda.
essas mães e suas crianças precisam de um posicionamento definitivo sobre suas situações de moradia. Então, desejar toda a solidariedade, né, às mães, né, que estão lutando, então reivindicando um direito, né, um direito constitucional que é a moradia digna. E nossa mandata vai seguir cobrando respeito, diálogo e responsabilidade da Prefeitura de Aracaju e da Cenfas. É preciso garantir escuta, transparência e encaminhamentos realmente concretos para quem já vive diariamente a insegurança de não ter onde morar. Então, mais uma vez, toda solidariedade, porque quando acontecem essas movimentações, essas mobilizações, é para chamar a atenção por algo grave, né? Mostrar, porque tentam ir pelo caminho de tentar resolver, mas, infelizmente, há um descaso, né? Há uma falta, né, de acolhimento, aí muitas dessas mães acabam, né, apelando, né, para essa situação de poder, para poder ser ouvidas e também cobrar uma agilidade por parte da secretaria. A outra denúncia que a gente percebeu agora pela TV Sergipe, né, que exibiu ontem uma matéria com o caso de um adolescente, né, em relação à falta de um medicamento importante para atender, né, a população, que é o somatropina, uma medicação que ajuda no crescimento das crianças. E essa situação tem a ver com a falta de planejamento. Mais uma vez, a falta de planejamento, porque a desculpa sempre é que é o governo federal que devem fornecer esses medicamentos. Ainda que seja uma atribuição do Ministério da Saúde, como alega a Secretaria do Estado da Saúde, é importante que haja uma garantia, um planejamento por parte do próprio governo estadual. E o governo de Sergipe deve estar com compromisso com seus cidadãos e cidadãs e não entrar em um jogo de empurra, né? Porque outras vezes já denunciei a questão de falta de medicamento e sempre parece que já existe um textinho, né? Sempre é isso, né? Que está demorando, repasse, mas se houver um planejamento, essas situações não acontecem, porque a falta de medicamento, em alguns casos, né, é importante para salvar vidas. E desde 2023, né, como já venho trazendo a essa tribuna, a falta de medicamento, e lá no caso, é uma situação que sempre acontece. Esses medicamentos, né, são direitos das pessoas com doenças gravíssimas e algumas necessidades específicas. E não dá para normalizar a falta de cuidados e de responsabilidade com a saúde. Por isso, estimulo que os pais, mães e usuários do CASE formem coletivos de lutas para buscarem e cobrarem para que esses equipamentos públicos fluam normalmente. Porque, infelizmente, como acontece com a Secretaria da Assistência Social, só há uma movimentação maior ou um olhar mais humanizado quando acontece uma denúncia, uma mobilização. E quando a sociedade, né, as mulheres, as pessoas se organizam coletivamente, como aconteceu no Cenfas. Então, é importante denunciar, é o mesmo que eu falo em relação a DESO. Se o Ministério Público está ajuizando várias ações, é porque os moradores das comunidades estão ajuizando. Então, quanto mais denúncia, cobrança por parte de outros pais, por parte de outras e outros pacientes, a luta, né, a reivindicação acaba sendo mais forte. Então, também toda a nossa solidariedade
né, aos pais e pacientes, né, que estão na espera, né, de seus medicamentos, que também, né, a saúde é um direito constitucional. Ontem também eu falei sobre o abandono lá do Parque dos Cajueiros. E trago aqui outros abandonos que o governo do estado faz, né, negligencia, acaba não olhando, né, para equipamentos de cultura da nossa cidade, como acontece com o Cine Vitória, né, aqui na Rua do Turista, e também o Teatro Lorival Batista, que eu já trouxe aqui algumas denúncias sobre essa situação. Como falei ontem, né, lá no Parque dos Cajueiros, tem essa situação, foi dita que já está, né, em obra, também no Teatro Lorival Batista, né, já está em obra há muito tempo, né? Parece que essas licitações são feitas sem olhar, sem observar as condições das empresas, e muitas não terminam, precisando assim de fazer aditivos, né? E tendo maior prejuízo gasto para o setor público. E lá no Cine Vitória, né, que é um tradicional cinema de rua aqui do centro de Aracaju, está fechado temporariamente, com um monte de cadeiras na porta, tudo abandonado, né? A gente está apelando à FUNCAP e também à CODISE, que é a responsável, né, pela Rua do Turista, que façam um projeto e dê vida a esse espaço tão importante. Tem a Rua do Turista, tem várias lojas, tem um local em que, né, as pessoas podem, né, estar, né, presentes, podem participar, que os artistas aqui sergipanos possam realizar, né, as suas atividades. Então, o espaço, né, pode também ser usado, né, já é uma indicação, né, uma sugestão, né, pela própria Secretaria da Educação, para fazer debates, para outra ação que a gente é muito importante, principalmente nesse momento de desconstrução, da importância da desconstrução do machismo, da misoginia, o Cine Debate, né? A nossa mandata, a gente sempre realiza Cine Debates, né, na Casa Linda Brasil, com o intuito da gente refletir, e um espaço como aquele que poderia ser usado, né, pelo governo do estado, né, muitas escolas, né, principalmente aqui do centro da cidade, não tem auditório, né, e esse local poderia ser um local para que os estudantes e estudantes pudessem ir lá realizar, né, suas atividades. Por fim, né, a gente está no mês, né, do Maio Roxo, né, que é uma data muito importante na luta contra a fibromialgia, né, e também doenças correlatas, né. E a Associação Sergipana de Fibromialgia e Doenças Correlatas vai realizar no próximo sábado, dia 9 de maio, lá na Orla da Atalaia, a primeira caminhada estadual da visibilidade roxa. E o evento vai ter, né, a concentração, vai ter, a partir das 14 horas, né, vai ter a concentração, que vai ser lá no Arcos da Orla. E, de acordo com a própria associação, que busca conscientizar a associação sobre a fibromialgia, uma condição, né, de dor crônica invisível que afeta entre 2% e 3% da população brasileira, na sua maioria mulheres, né? E em Sergipe estima-se que 70 mil pessoas convivam com a doença, em sua maioria, né, mulheres entre 35 e 45 anos. Então,
Mais uma vez, eu quero parabenizar também o movimento de fibromialgia, desde que a gente aprovou a Lei 9.293, né, que garante os mesmos direitos para as pessoas com deficiência. Esse movimento vem crescendo, né, as pessoas que vivem, né, que sofrem também com a fibromialgia, estão se organizando, né, como a criação, né, da Associação Sergipana de Fibromialgia e Doenças Correlatas, que é a ASFibro, né, e isso é muito importante para que a lei seja efetivada, porque, infelizmente, algo que sempre eu escuto nas audiências públicas, principalmente naquelas que diz respeito à saúde, a pessoas com deficiência, é que já existem várias legislações, mas, infelizmente, elas não são efetivadas como deveriam. Então, aproveito para cobrar, né, do governo do Estado, né, a efetivação concreta, né, dessas legislações, para que assim esses direitos, né, sejam garantidos. É isso, senhor presidente. Desejar um bom final de semana. Estamos aí cada vez mais se aproximando, né, do período eleitoral, mas a gente precisa continuar aqui desenvolvendo nossas atividades, debatendo, dialogando. Espero que na próxima semana a gente possa continuar aqui os debates. É isso, presidente. Bom final de semana para todas, todos e todos. Pela ordem